Olá, educadores do meu Brasil! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Diário de Educador. Eu sou o professor JP e aqui comigo eu tenho o professor Zevaldo Souza. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Nosso primeiro episódio agora, o anterior foi de abertura, mas agora a gente traz agora um convidado muito especial. Vamos falar um pouco com ele. E aí, Jota, quem é esse candidato? Mas antes da gente chamar ele, Zevaldo, a gente só precisa falar, na verdade falar não, pedir para quem não é inscrito ainda no nosso canal, se inscrever, taca o dedão aqui no botão de inscrição, no botãozinho vermelho aqui, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações para você ficar sempre por dentro das novidades aqui do nosso canal. E também, se você quiser ajudar o Lab de Educador de uma outra forma, o que a pessoa pode fazer, Zevaldo? A pessoa pode se tornar membro do nosso canal. Por R$ 4,99 você se torna membro e você vai ter aqui no nosso canal no YouTube tanto conteúdos especiais voltados para quem é membro, como também acesso a algumas premiações que a gente vai começar a distribuir em breve. E outra, se você estiver ouvindo esse podcast no Facebook, compartilha com seus colegas, e se você estiver ouvindo no Spotify, siga as nossas redes sociais e compartilha com os nossos colegas também. Com os seus colegas. Isso mesmo, compartilhamento é muito importante, ajudem aí, a disseminar as sementes aí do Lab, expandir, compartilha com seus amigos professores, educadores, vamos aumentar cada vez mais a nossa rede. E no nosso episódio de hoje, como o Zevaldo acabou de falar, nós temos um convidado muito especial, é um amigo muito querido nosso, é um pilar. Isso aqui é uma brincadeira interna nossa, tá? É um amigo muito querido. Mas aí a gente vai ter que explicar pro povo, mas vamos lá. Uhum. Vamos lá. É um tratamento carinhoso interno, é como a gente se denomina internamente. A gente explica durante o episódio para nós. Bom, hoje a gente vai conversar com o professor Maikson Serrão. Ele é licenciado em Educação Física pela Universidade do Pará. Atualmente, ele está se graduando em jornalismo e, recentemente, ele foi o ganhador do prêmio do Spotify. Ele tem um programa muito legal e a gente vai conversar sobre isso hoje, ele vai trazer um pouco da experiência dele, mas a gente vai chamar ele aqui agora para a gente trocar essa ideia. Seja bem-vindo, Maikson, chegue aqui com a gente. Muito obrigado, João Pedro, obrigado, Zé. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Pela nossa amizade, por todo o trabalho também que vocês desenvolvem. Eu sou um fã do trabalho, do projeto de vocês, da causa que vocês defendem. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos e estar aqui vendo o Lab do Educador ganhar forma, tá crescendo, é uma honra e é um enorme prazer. Bom, Max, a gente fica bastante feliz de ter tua presença aqui com a gente, mano. Você é uma pessoa, como eu falei, né, que inspira. Você tem aí uma personalidade, assim, que é daquele que, quando acredita em algo, corre atrás, vai à frente, se arrisca, não tem medo, está sempre aberto aí para as experiências. E para a gente é uma honra ter você aqui com a gente, não só, lógico, pela nossa amizade que a gente construiu, né, no projeto Aula Digital, desde 2017. No nosso episódio piloto a gente falou um pouco das nossas experiências, mas também, cara, pelo profissional que tu és aí, pô, tá sempre inspirando, tá sempre aí trazendo grandes alegrias para nós. Mike, a proposta aqui do nosso podcast, como diz o nosso lema, né? Experiências tecnopedagógicas de educador para educador. E a gente gostaria de ouvir e saber um pouco quem é o Maikson Serrão, de onde ele veio, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele vê. É o mapa da empatia agora aqui. Ei, mas não pode esconder não, viu, Maikson? Você tem que contar a sua história aí, fica tranquilo. Mande brasa aí que a gente quer ouvir. Pode deixar. Bom, o Maikson é um jovem sonhador. Eu sou natural de uma comunidade ribeirinha chamada Vila de Boim, que
fica a cerca de 10 horas de barco da cidade de Santarém, no Pará. E, assim, sempre, desde a minha infância, fui muito curioso. Sempre fui um jovem que estava ali naquela realidade, é uma realidade, assim, longe de tudo, né? Afastada dos meios tecnológicos, principalmente. Então, eu demorei muito, por exemplo, para ter acesso a um computador. Eu não tinha TV em casa, mas eu sempre quis ter essas coisas, sempre gostei desse universo tecnológico, gostei de estudar também, sempre fui um menino estudioso, gostava de ler. Então, no universo das leituras, eu começava a viajar e a viajar nessas fronteiras geográficas, a extrapolar essas fronteiras geográficas através da leitura. Depois eu tive a oportunidade de entrar num projeto de uma ONG. Então, ela trabalhava muito com mídias comunitárias. Então, aos 14 anos, eu fui repórter de um jornal informativo chamado A Notícia da Vila de Boim. E ali a gente fazia informativo das coisas que aconteciam na comunidade mensalmente. A gente enviava para a ONG, ela reproduzia cópias e enviava de volta para a comunidade. Depois a gente conseguiu ter uma rádio poste, que era daquelas rádios que era no alto-falante, acordava todo mundo da comunidade e tudo mais. Mas, assim, era a gente, enquanto jovens, protagonistas da nossa própria história. A gente trabalhava ali com mídias comunitárias e isso foi me desenvolvendo muito, essa questão da comunicação, e eu gostava de estar naquele meio. Inclusive, eu era muito ausente nos serviços domésticos de casa. Nunca gostei e, e sempre queria estar envolvido nas reuniões, nas coisas, nos eventos sociais da comunidade, nas ações, nos projetos da ONG. Sempre fui meio que um jovem líder. E isso foi me desenvolvendo enquanto pessoa, isso me ajudou muito a entrar na universidade, a me desenvolver também enquanto profissional. E isso me possibilitou que eu, além de transpor as barreiras geográficas, como eu falei, no universo da leitura, eu também transpus as barreiras geográficas em viagens. Isso me permitiu viagens também. Eu participei em 2009 de um intercâmbio chamado Troca de Adolescentes, de uma TV holandesa. Então, eu participei, fui para Amsterdã, troquei de família com um jovem de Amsterdã e ele ficou uma semana na minha casa. Participei de outros eventos internacionais também, nacionais. Através dessa ONG, conheci o universo de empreendedorismo, tive uma startup e participei de programa de televisão também, como Shark Tank Brasil. Então, foi toda uma trajetória, mas, assim, eu venho lá da comunidade ribeirinha, da Vila de Boim. Tenho muito orgulho dessa minha história, dessa minha trajetória. Vim de baixo, mas, assim, eu tenho hoje muito a convicção de que a educação é um caminho de transformação, principalmente para nós que somos de famílias pobres. Então, a educação é o caminho e por isso que eu gosto muito do trabalho do Lab do Educador. Hoje eu sou um educador e eu vejo aí na educação uma alternativa para que a gente tenha uma sociedade melhor, um país melhor. Eu acredito muito nessa força. E eu me considero um case de sucesso por tudo que eu vivi, por todos os lugares que eu alcancei, que eu passei, as pessoas, a rede que eu formei. E ainda tenho muita coisa, eu persigo muitas coisas que eu acredito e assim, vou mesmo, meto a cara. Já errei, já tive muitos nãos, já não ganhei também, mas já ganhei outras coisas, já venci outras coisas. E toda experiência gera um aprendizado também, e a gente vai se fortalecendo. E assim, mas a minha família ainda mora lá nesse vilarejo. Só tem 3 horas de energia elétrica por noite, porque é um vilarejo que ele fica dentro de uma reserva extrativista e também o rio é muito largo. Então, só tem energia de uma margem do rio e até certo ponto dessa outra margem de onde eu sou.
e o poder público ele não interessa para ele, não tem nenhum ganho só para levar energia para essa comunidade. Então, eles não veem como tão necessário e essa situação perdura até os dias de hoje. Mas, assim, sempre que posso, estou por ali, estou tentando inspirar outros jovens também, inspirar o meu povo, minha gente, e carrego esse nome também para onde eu vou. Tanto que muitas pessoas acabam me chamando de Boim, né? Um apelido aí com o nome do lugar que eu vim, que é a minha origem. É isso mesmo, é assim, Jota. A história do Maicson é uma história inspiradora. E eu digo isso porque morei com ele, né? 1 ano e meio, o Maicson ali foi um momento muito especial, assim. Para quem, a turma aqui que está chegando assim, a gente viveu ali. O Maicson ele fez parte do projeto junto com a gente, eu e o Jota, em 2017, o projeto Aula Digital, aqui em Manaus, e depois ele tomou o rumo que é voltar para ser professor na SEDUC. E nesse intervalo de tempo, eu acabei morando com o Max 1 ano e meio, e onde a gente pôde viver e compartilhar muitas experiências, tanto profissionais como pessoais. Assim, o Max é uma pessoa muito especial, e isso que ele contou aqui para a gente é apenas um trecho daquilo que ele viveu. É um cara que eu vou te contar, viu? Se ele tiver de enfrentar milhões de desafios, ele vai enfrentar. Se ele tiver de tomar não, ele vai tomar. Mas ele é uma pessoa que busca sempre aquilo que ele sonha. E isso daí, para mim, é um grande exemplo. Um exemplo de um jovem que não sabe, ele sabe tomar o não, mas sabe que ele tem como conseguir o sim mais para frente. E ele não se abate com o primeiro não. Ele sempre vai buscar um pouco mais, ele sempre vai buscar alcançar seus sonhos. E isso daí é o que inspira as pessoas. Inclusive, esse foi um dos exemplos, quando a gente pensou em trazer você aqui para o nosso programa, Max, foi justamente esse exemplo. O exemplo de um jovem educador que busca realmente realizar seus sonhos e inspirar pessoas. Eu sei, nas nossas conversas, que você tem muitos projetos, inclusive na educação, voltado para jovens, para empreendedorismo e tudo mais. Mas eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre a tua viagem lá para a Holanda, que você fez. Eu já ia perguntar isso, Zé Valdo. Eu queria que você explicasse aqui como é que foi essa questão, o que aconteceu, porque acho que foi o seu primeiro momento aí, né, de você ir para viajar, de conhecer o mundo, de ter um relacionamento ali, um intercâmbio. Essa experiência, pudesse contar um pouco dessa experiência aqui para a gente aqui. Exatamente, ainda mais assim como foi assim que a experiência de um jovem ribeirinho, né? E é muito legal, né? Porque nessa experiência a gente percebe muito claramente o quanto que as situações da vida foram surgindo, as oportunidades foram surgindo e o Max foi sabendo aproveitar as oportunidades para ele conseguir alçar voos, né? Cada vez mais altos. Mas como foi que tu foi parar na Holanda, Max? O que aconteceu para tu chegar lá? Né? Você falou aí que foi um programa que veio o jovem de lá para sua vila e você foi lá para casa dele na Holanda, né? Mas como foi para você desbravar a Europa? Bom, assim, como eu falei, desde os 14 anos que eu entro nesse universo de protagonismo juvenil, de atuar como liderança jovem, e assim eu sempre busquei me destacar, e eu acabava sendo olhado, né, enxergado. Então, a ONG, ela me tinha ali como um fruto muito bom do trabalho deles, da atuação deles, e eles viam um Qual é o nome potencial da ONG mesmo? A ONG Saúde e Alegria. Então, é lá de Santarém, ela foi criada na década de 80 por 2 médicos de São Paulo, e ela atua levando políticas públicas ali para as comunidades, nessas lacunas que são deixadas pelo Estado.
Então, eles fazem um trabalho muito forte voltado para a área da saúde e educomunicação também, um trabalho junto à juventude também. E aí eu tinha um trabalho, né? Assim, sempre me destaquei, eles gostavam da minha trajetória, da minha liderança. Assim, eu criei um grupo de jovens e era um grupo de jovens que eu liderava e eu buscava estimulá-los para a gente ser um grupo presente na comunidade. Mas vamos lá para a viagem. Então, em 2009, foi feito um processo de escolha para uma menina da Holanda e uma menina da Amazônia. Elas duas que fariam o intercâmbio e participariam do programa. Só que a menina da Holanda desistiu do programa, automaticamente tiraram a menina aqui da Amazônia que tinha escolhido. E fizeram uma nova seleção e precisavam do menino. Então, a menina lá da Holanda indicou o irmão dela, porque eles pegaram uma família que falasse minimamente português. Então, como eles eram de do pai holandês e a mãe era brasileira que morava há 20 anos, eles falavam português. Não tão bem falado, mas falavam. E aí a menina desistiu, indicou o irmão dela, que é o Tim. E aí o pessoal da ONG tinha uma voluntária holandesa na ONG, no Saúde e Alegria na época. E ela, como viu o meu destaque e tudo mais, a minha atuação junto à comunidade, ela fez a minha inscrição. Passei lá pelo processo e eu acabei sendo escolhido. E de início a minha mãe relutou porque ela ia ter a rotina dela durante uma semana sendo transmitida, assim, sendo filmada e tudo mais, e ela não queria aceitar. E aí eu tive que apelar, eu disse que se ela não aceitasse, eu ia fugir de casa, ela nunca mais ia saber de mim. Mentira, que eu não tinha para onde ir. Eu não tinha para onde ir, mas de certa forma funcionou. E aí a gente pressão. Fez todo o processo. Foi minha primeira viagem de avião. Então eu saí de Santarém sozinho. Santarém para Tu tinha quantos anos Manaus. nessa época? Eu tinha 17 anos. Santarém para Manaus, Manaus para São Paulo. Fiquei em São Paulo, em Guarulhos, naquele aeroporto imenso, por horas esperando. E teve um problema na documentação. Tinha um erro na documentação e a Polícia Federal não queria me liberar. E aí, só que lá em Boim não tem telefone celular. E os telefones que tem é telefone fixo. E você tem que ligar para a minha família não tem telefone, né? Então tem que ligar para alguém vai chamar ou então marca um horário. Nessa época era pior, inclusive. Então, em 2009, aí era um feriado. Eu viajei eu estava em São Paulo dia 12 de outubro. A ONG não funcionava. Aí a Polícia Federal ligou para a ONG e eles não atendiam. E aí tentaram entrar em contato com a minha família, também não conseguiram. E eu fiz todo um drama lá, chorei e tudo mais, mostrei a passagem de volta. Eu não acho que alguma coisa tocou no coração deles e eles permitiram, porque também é o trabalho deles coibir o tráfico de pessoas, né? Mas assim, eles viram a carta do programa, viram ali a passagem de volta e tudo mais, e aí os e-mails, eu te mostrei os e-mails, eles acabaram liberando. Mas assim, cheguei no aeroporto também 12 horas de São Paulo para Amsterdã, num voo direto. E cheguei lá e fui acompanhando brasileiros, onde eu vi o barulho e eu ia sabia pouco do inglês, mas consegui chegar até o acesso do pessoal do programa. Assim, foi uma experiência incrível. Em contato, um menino de comunidade ribeirinha do interior, era tudo leso ainda. Mas foi assim mesmo e fui conhecendo as coisas. Era uma família rica. Então, eu passei uma semana de boa, curti só coisa de boa, vivi uma vida de rico por uma semana. Mas o menino que padeceu mais, coitado. Ele pegou assim calor, não tinha energia, ele comeu
comidas assim, totalmente diferentes das que ele comia. E levaram ele para coisas tipo no roçado, várias situações assim que ele Vai sofreu. aprender agora, Caboclo, como é que a gente sofre aqui. E lá em Amsterdã estava 0 graus na época. E ele pegou ali os 35, 37, sensação térmica de 40 da Amazônia, ali do Pará. Então foi uma experiência muito rica. Um novo mundo, assim, um mundo que eu já conhecia da internet e da TV, mas poder viver aquilo e tudo mais. E a questão do reality também que traz, né? A questão de se você ter a sua vida 24 horas praticamente, com uma câmera de TV ali na sua frente. Então, assim, foi uma rotina bem atípica, diferente, mas assim, muito, muito gratificante viver esse momento. E, assim, embora eu tenha vindo de uma comunidade ribeirinha, eu já tive experiências que nem pessoas que moram na cidade há muito tempo, assim, não tiveram. Tipo, como participar de um reality show. Eu nunca imaginaria, na minha infância, que eu, um ribeirinho, caboclo, pé rachado, participaria de um reality show, ainda mais na Holanda. Já tive minha história contada no livro. Então, assim, são várias situações que... Esse livro está em PDF, Max? Esse livro tem PDF também, eu tenho até, tipo... E está disponível para o público? Eu tenho a parte, eu tenho ele impresso, né? Eu tenho também a parte que fala de mim. Porque é só uma... Fala um pouco da minha história, né? Só 2 páginas de mim. Mas, assim, são experiências também que às vezes eu conto para as pessoas, elas ficam, tu já participou. E aí tive o programa aqui também que eu participei do canal Sony, o concurso que eu participei junto com o Roberto Justo. São várias situações que quando eu conto para as pessoas, elas ficam meio boquiabertas às vezes, assim, porque para uma pessoa que veio de onde eu vim, são coisas difíceis de acontecerem, né? Então, viver essas experiências me tornou uma pessoa assim muito grata também por tudo que eu tive, pelas pessoas que fizeram parte da minha trajetória, pelas redes que eu construí nessa jornada. Mas assim, eu posso não ter dinheiro, entendeu? Mas assim, as experiências e todos esses momentos que eu vivi não tem preço. Assim, eu acho que muita gente pagaria para ter vivido essas situações que eu tive a oportunidade de viver. E o que tu acha, Max, que foi determinante para ti? Porque, tipo assim, né? A gente estava conversando com o Zevaldo, até mesmo a gente estava conversando naquele dia, né? Antes pra gente acertar aqui a gravação, sobre os pontos chaves da nossa vida, né? Sobre as escolhas que a gente faz e que acabam refletindo no nosso futuro, né? Então, no primeiro episódio falei que havia tomado a decisão de sair do emprego onde eu estava na fundação para me dedicar ao Lab Educador, mas eu me lembrei que durante a faculdade eu também tinha optado por abrir mão naquela época do meu emprego para me dedicar à faculdade. E essa decisão, essa atitude se refletiu hoje para eu chegar onde eu cheguei aqui, entendeu? Então, tu consegue ter uma noção assim de um momento chave que colaborou diretamente para você chegar onde você chegou, ter todas essas experiências? Eu acho que a Vila de Boim, lá, a comunidade que eu sou, ela é dividida em 3 bairros. Tem o bairro Centro, o bairro do Rosário e o bairro da Serraria. Eu morava no bairro da Serraria e eu era distante de tudo isso. Eu não participava de nenhum grupo de jovens. Os meus amigos mais próximos eram de outro universo, era mais um universo assim, tipo, do futebol mesmo, só futebol e outras brincadeiras, mas assim, eu não tinha outros momentos de trocar ideias com eles. Só que no Réveillon de 2002, a casa que a gente morava lá no bairro da Serraria, ela pegou fogo.
da virada do ano mesmo, e a gente perdeu tudo. E aí a gente, Caramba. assim, ficou ao lento, né? E começar um ano novo, vida nova literalmente. E a gente recebeu uma casa dos pais do meu padrasto no bairro Centro, no centro da Vila de Boim. E a gente foi para lá, e aí, a partir disso, eu conheci outras amizades. Foram essas amizades ali que a gente começou a trocar, que a gente trocava ideias, e eram amigos que tinham o mesmo perfil que eu, que eram pessoas que gostavam de estudar, e tinha esse perfil de liderança já ali, que já era visível ali naquela idade mesmo. E aí foi que a gente foi construindo um grupo de jovens, tanto que a ONG Saúde e Alegria, ela só apoiava comunidades que tinha grupo de jovens ativos. Então, a partir do momento, isso chamou a atenção do Saúde e Alegria, e ele passou a levar projetos. Até então, eu entrei, por exemplo, também no jornal, a gente conseguiu a Rádio Poste, que agora é uma rádio FM. Então, todo esse processo, mas eu acredito que tudo isso foi só se deu graças ao incêndio, entendeu? A gente perdeu ao mesmo tempo tudo, mas ao mesmo tempo nasceu ali um novo Maikson. O fato de a gente ter se mudado. E então eu acho que foi me considero muito como tipo uma fênix, né, que renasceu ali das Tava cinzas, pensando nisso. literalmente. Eu já ia A gente falar. teve esse acidente, a gente não sabe até hoje se foi acidente ou se não foi, mas assim, aquilo mudou totalmente nossa vida. Então, o fato de eu ter ido para o centro, eu ter conhecido esses amigos, a gente ter criado esse grupo de jovens, o Saúde e Alegria, ter visto esse nosso trabalho, ter levado os projetos, eu ter me destacado. E aí eu também caí muito na graça do Saúde e Alegria, porque as oportunidades que eles levavam, eu agarrava assim com unhas e dentes, entendeu? Então, no jornal era só informativo, escrito à mão mesmo, só que eu fazia aquilo com muito afinco, com muito amor, entendeu? Com muita dedicação. Tanto que eu fiquei assim, líder e participando desse projeto por muito tempo, até como voluntário mesmo, após estar morando na cidade. Mesmo daqui, às vezes, eles me chamam para participar também das coisas que tem, porque assim, eu sou muito grato pelo trabalho que eles tiveram também. As pessoas que trabalhavam, eu sempre buscava estar junto delas, e acho que foi isso, entendeu? Uma série de fatores, mas começou com fogo, essa mudança de bairro, e o fato de eu ir agarrando as oportunidades e também demonstrando respeito pelo trabalho de todos os profissionais que passavam por mim. Então, os profissionais que estavam ali, às vezes, eram voluntários ou não, mas eu procurei participar, valorizar o trabalho. Às vezes a gente, por exemplo, é preparado uma formação, uma oficina. Alguém preparou aquilo, alguém estudou, se preparou, adquiriu material, e às vezes a gente vai com preguiça, não valoriza o profissional que está ali na frente, fica olhando o celular. Então, assim, eu sempre naquela época valorizei muito as pessoas que estavam ali. Isso, um vai falando para o outro e vai fortalecendo. Ali eu era tido como uma referência, ainda sou uma referência, tanto na comunidade, tanto para o Saúde e Alegria. E eu acho que foi isso, uma série de fatores, mas enxergar as oportunidades. E também, assim, eu sempre... teve um período, inclusive, eu fiz curso técnico no IFPA. Eu era chamado de crítico. Porque eu sempre fui... Crítico? Hoje em dia eu estou tentando mudar muito isso, mas assim, eu sempre fui como um bom aquariano, né? Para não perder, né? Isso. Eu sempre fui um adolescente assim, que tipo, criticava, que buscava respostas para as coisas. Se eu não gostava, ou se algo era contra o que eu pensava, eu tentava contrapor. Eu sempre pensei muito nesse sentido. Acho que também esse meu jeito de não só ouvir, esse senso crítico, acho que também foi importante. Enfim, acho que um jogo de situações, Jota. Olha, que eu digo, Jota,
Eu bati muito de frente com o Max. Ó. Era ele e o Max aqui, era uma hora ele, depois eu. Dois aquarianos que não sabem bater de frente assim. Max, essa história sua traz justamente pontos que você elencou bem, né? Você, de um episódio que, querendo ou não, poderia fazer com que você e sua família toda abaixasse a cabeça ali e ficasse triste com tudo com aquilo ali, que realmente vocês, é um episódio realmente triste nas nossas vidas, mas que graças a Deus vocês conseguiram apoio, colegas, para poder vocês se reerguerem enquanto família. E você, como sempre, e mais uma vez até reforçando o que eu falei, você sempre com uma atitude pessoal, interna, uma motivação própria para poder fazer acontecer. Isso daí é essencial nesse processo de mudança e de busca daquilo que você sonha. Falando um pouco disso até e querendo entender um pouco mais, que você é um educador. Você, inclusive, a gente se conheceu por conta da educação. Eu queria ouvir de você agora um pouquinho sobre como é que você chegou a ser professor Maxson Voim. Como professor Max Serrão. O que você fez? O que aconteceu para você ir para a educação física? Bom, eu sempre, até por conta da rede Mocoronga de comunicação popular que eu participava, eu sempre sonhei em ser jornalista. A comunicação estava muito presente na minha vida. Mas aí, quando eu fui para a cidade, eu fiz o vestibular da Estadual do Pará e da Federal, que estava se transformando na UFOPA. Nesse ano, se transformando na UFOPA. E aí, só que na Universidade Estadual só tinha alguns cursos da área da saúde e o único da educação ali era a educação física. Tinha licenciatura em música e educação física. E na Federal, além de ter muita greve, a Federal, nessa época, você cursava várias disciplinas e aí depois, lá dentro, você era definido o qual curso você seguia. Hoje não, já é diferente, você já voltou para aquele formato que você já entra no curso mesmo escolhido. E aí, eu passei nas duas, e a Federal nessa época estava em greve e a estadual estava normal. E a minha família não tem casa na cidade. Então, durante o tempo que eu morei em Santarém para fazer faculdade, eu morei na casa dos outros, na casa dos familiares do meu padrasto. E a minha tia, né, que era irmã dele, tinha uma casa perto da UEPA. Então, dava até de eu ir a pé. Porque nenhuma das duas universidades tinha casa de estudante. E jornalismo só tinha nas universidades particulares. Então, como eu passei na UEPA, eu acabei indo para a UEPA, e aí a UFOPA estava em greve e fui ficando. E no último ano também do ensino médio, eu tive um professor de educação física que me inspirou muito. Eu acho que ele também foi, assim, acabou me empurrando, né? Porque eu sempre tive aquela educação física ruim, e quando foi no último ano, ele trouxe uma educação física totalmente diferente. E ali eu tive vontade, eu quero ser um professor de educação física também, tirar essa imagem ruim que é vista de educação física como só uma disciplina que só o aluno só joga futebol, só trabalha com bola e tudo mais. Então, eu acabei seguindo pelo curso de Educação Física, que é o curso que eu tinha passado na estadual, e aí foi acontecendo, a Federal ainda em greve, e eu fui ficando. E quando eu vi, estava ali, concluí a Universidade de Educação Física. Muita gente, inclusive, quando pergunta de que área que eu sou, não me associa, né? Até pelo meu biotipo, eu sou um rapaz franzino e tudo mais. E pelo fato também de terem me conhecido desse universo. Mas, assim, gosto muito da área de educação física, aprendi bastante.
Mas, assim, inclusive, eu busquei também o universo de jornalismo porque era a minha paixão. Esse mês eu termino o curso, então era um sonho, né? Que eu disse, eu sou muito novo ainda consigo estudar. Eu sei que tem muita gente que critica as pessoas que têm um curso e vão nessa horizontalidade e não vai nessa verticalidade. Aí eu disse, não, mas eu sou novo, é o meu sonho, eu preciso buscar esse meu sonho e eu estou concluindo agora a Universidade de Jornalismo, a graduação, bacharel em jornalismo. Assim, então, foi por isso que eu entrei no universo da educação e acabei fazendo educação física. Por conta de ser um dos cursos da área da educação que tinha na estadual, o fato da federal ter greve, mas também pelo fato de o professor ter trazido esse olhar de mudança, e eu queria tirar essa imagem de que a educação física não é só bola, que a educação física é muito mais ampla, e é uma linguagem também, inclusive ela está dentro da área de linguagem, muito importante para a educação básica, para a educação de nossas crianças e adolescentes. Então, depois disso, eu passei no concurso. Enquanto eu estava na graduação, eu fiz o concurso aqui da rede estadual de Manaus. Fui aprovado e quando foi em 2016 eu fui chamado e eu vim para cá. Assim, foi também uma mudança muito drástica na minha vida. Minha família mora no Pará. Eu mudar para uma capital, eu conhecia pouca gente. Assim, mas foi um processo que eu aceitei, vim. Primeiro ano foi difícil, mas estou há mais de 5 anos já aqui. Aprendi muito, construí muitas experiências. Conheci vocês, por exemplo, no aula digital. Então, a aula digital também foi um divisor de águas na minha vida. Poder trabalhar naquele período, cerca de quase 2 anos no aula digital que eu estive. E foi assim o meu universo, mas assim, eu vejo que a comunicação e a educação elas estão muito juntas. Inclusive tem graduação em educomunicação, tem pós em educomunicação, que as duas elas se complementam de certa forma, e quero trabalhar nesse contexto de educomunicação, e eu acho que assim, devo muito às duas, né? Tanto a comunicação desde a minha adolescência, quanto toda essa trajetória também enquanto educador. E aí vem a pandemia, né? Muda totalmente a nossa rotina, esse trabalho de o professor, como ele se apropriou também das ferramentas, né? A gente sempre falava que o professor não se apropriava, e a pandemia veio também para trazer que o professor aí pode se reinventar quando ele quer, porque ele é um multiprofissional, ele tem muito amor pelo que ele faz também. Exato, Maicson. Cara, tá ouvindo a tua história e me veio assim alguns pontos na minha cabeça, né, no que tu falou. Eu acho muito bacana a gente poder estar compartilhando isso aqui, principalmente para você que está nos assistindo, você professor, professora, quem está também ingressando aí na graduação, nas licenciaturas, na área da educação. É muito legal a gente poder conhecer essas experiências e ver o valor e a importância e o quanto que as oportunidades, o quanto a educação ela realmente pode transformar vidas, né? Mas o que eu acho muito legal, Maicson, na tua história, foi a forma como tu soube aproveitar as adversidades e, acima de tudo, não tomar uma postura passiva diante dos problemas. Eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, eu observava muito quando eu trabalhava contigo, entendeu? Eu acho... Hoje tu disse que tu tá numa vibe mais namastê, né? Mas eu sempre observava o quanto você procurava dialogar, argumentar, e eu acho que esse tipo de atitude, essa forma da gente dinamizar e procurar mesmo entender os processos,
dizer aquilo que a gente pensa, né? Dizer aquilo que a gente sente, é algo fundamental para a gente estimular a geração de novas ideias, para a gente realmente fazer com que as pessoas pensem, né? Então, esse pensamento crítico hoje, principalmente no cenário que a gente está, na minha percepção, é um dos pré-requisitos para que a gente consiga, através da educação, construir uma sociedade cada vez melhor, entendeu? Cada vez mais humana. Logicamente, usando todos esses recursos de uma forma muito respeitosa, né? De uma forma muito, muito humana, principalmente. E eu nunca me esqueço, Mike, que certa vez tu foi lá para FVA com uma camisa, ou era uma camisa ou era uma caneca. E nessa caneca estava escrito: feito melhor que perfeito. A caneca, não? Era a caneca. A caneca. Era a caneca. Melhor feito do que perfeito. Porque melhor às vezes feito do que perfeito. Isso. Melhor feito do que perfeito, porque às vezes a gente espera muito, né? Eu só vou criar o canal Lab do Educador quando eu tiver um MacBook Pro, quando eu tiver o microfone último lançamento, quando eu tiver conhecer 7.000 pessoas no YouTube. Não, a gente pode dar o primeiro passo, e as pessoas vão falando, isso vai acontecendo, começa com 10, quando vê já tem 100, agora vocês já estão com 2.000 inscritos, mas se vocês não tivessem dado o pontapé inicial, o Lab do Educador não era o que ele é hoje. Então foi assim muito na minha vida, entendeu? Se eu fosse esperar pela situação ideal, a gente pouco faz. Então, isso eu trouxe muito do universo também do empreendedorismo, né? No empreendedorismo, o empreendedor, aquela pessoa que visionária, ela começa com o que tem e vai aperfeiçoando, vai recebendo os retornos, as críticas dos clientes, das pessoas da sua rede. Então, isso é muito importante, dar o pontapé inicial e vai aprendendo, vai aprendendo com isso. A gente aprende muito errando. Então, eu errei muito, erro muito e vou aprendendo. E a vida é um constante aprendizado. Em relação ao que você trouxe sobre essa questão de me posicionar, é porque a gente tem muito pouco espaço de fala. Então, o espaço de fala que a gente tem, a gente deve aproveitar. Se a gente não falar, alguém vai falar por nós. Inclusive no universo da política, por exemplo. Se a gente não ocupar os espaços da política, que também são nossos, alguém vai ocupar. E ele vai fazer do jeito dele. Pode agradar a você ou não. Inclusive, é o cenário que a gente tem. O cenário político, a gente tem muitos representantes do povo que não agradam, mas estão ali, são votados, colocam-se à disposição. Enquanto muitas pessoas boas, muitos profissionais bons, acabam não se colocando. Então, a gente precisa se colocar, se tornar disponível. Então, se você, não gosta do cenário, não gosta de determinada coisa, luta para tentar mudar aquele cenário, mudar essa realidade. Se tiver espaço de fala, fale. Porque a gente já teve aí pessoas da elite falando há muito tempo, há mais de 500 anos, ditando regras, ditando o que fazer no país. E assim, enquanto ribeirinho, eu via que os espaços que eu tinha de falar, eu tinha que falar, eu tinha que trazer minhas dores, porque às vezes as pessoas também não sabem qual é a sua dor se você não falar, né? Então, é muito disso e também de ser ouvido, por exemplo, eu não vou ter um espaço numa emissora da TV aberta. Então, se eu tiver a oportunidade no Lab do Educador aqui, que é um espaço democrático, um espaço livre, sem censura e tudo mais, vamos usar esse espaço para chegar, para alcançar as pessoas, porque às vezes o espaço, esses espaços, grandes espaços, tudo mais, estão ocupados por pessoas que não têm esse senso, né, de responsabilidade de abrir também a voz e vez para que todos
os grupos representativos da sociedade possam ter seu espaço. Isso é verdade. É um ponto essencial, inclusive, quando a gente vê no cenário atual brasileiro e tudo mais, de que muitas pessoas não usam espaço ou usam até de maneira indevida. Inclusive, eu e Jota, a gente está agora até se aproximando um pouco da tua área aí da comunicação. A gente está fazendo aí o curso da Educamídia, inclusive amanhã a gente encerra o curso, a formatura. A gente está trabalhando com a educação midiática e a gente quer trazer um pouco também isso para cá, para o Lab. Justamente por quê? Porque a gente vê que muitos educadores e alunos, e a gente precisa inserir esse tema na escola, muitos educadores e alunos não conseguem ler a notícia com qualidade, não conseguem enxergar quando uma notícia é falsa, quando uma notícia é incompleta, quando uma notícia é verdadeira, e ficam espalhando isso como se fosse verdade. Então, a gente precisa ter essa visão crítica do mundo e também saber se posicionar, criar e produzir conteúdo que realmente seja um conhecimento que necessite ganhar o mundo, ter voz. As pessoas precisam ter voz. Isso pode ser feito tanto na escola, quanto no Lab, quanto em outros espaços. Que, como você bem colocou, Max, assim, a gente sabe que a televisão e o rádio, hoje, apesar da gente ter a internet e as possibilidades de criar nossos próprios canais, nossas próprias redes, mas é um espaço ainda hoje privilegiado. Ainda hoje, um espaço onde não consegue alcançar muitas pessoas, por ser um espaço caro. Então, é muito difícil a gente conseguir chegar nesses espaços. É um espaço privilegiado, um espaço que poucas pessoas chegam lá. A internet ela permite que a gente crie nossos espaços de forma meio que gratuita, não vou dizer totalmente gratuita, porque a gente sabe que não é a gratuidade num espaço como esse. Aqui a gente precisa comprar equipamentos, precisa pagar a internet, isso daí não vem de graça, e ainda mais, quando a gente se inscreve num canal, seja ele YouTube, Facebook ou qualquer outro, para que a gente possa estar divulgando a nossa voz, a gente também está cedendo nossos dados, cedendo nossas informações. E isso daí é usado pelos grandes empresários, inclusive, para poder vender esses dados para outras pessoas. Ou seja, a gente não está fazendo nada de graça. Tudo tem um preço nessa vida. Todavia, esse preço que nós pagamos é muito menor do que o preço que nós pagaríamos para poder ter um espaço na TV que, querendo ou não, a depender de situação, poderia não ter a possibilidade de falar tudo o que a gente quer, como você mesmo está colocando aí. Isso é verdade, isso daí é um ponto que precisa ser colocado. Se a gente for parar para analisar, a internet ela possibilita que o mundo seja compartilhado, que as nossas ideias e a nossa experiência possa ser compartilhada. Todavia, é importante a gente ressaltar, com respeito, com ética e profissionalismo. Muitas das vezes a gente vê na internet um mundaréu de fake news, de gente que são antiéticos, não respeitam as pessoas nem a diversidade, não fazem questão de fazer aquilo venha a favor da verdade. Na verdade, ela só tem interesse próprio e fazem aquilo justamente para poder mobilizar, manipular pessoas e tudo mais. Isso daí é a parte triste. Tudo tem seu ponto positivo, tudo tem seu ponto negativo, mas essa é a parte triste. Maxson, falando um pouco agora sobre esse inserir nas mídias seu, a gente queria ouvir um pouquinho mais agora sobre sua nova conquista. Né, Jota? Fala aí um pouco aí, fala aí. O que aconteceu aí com o Maxson recentemente? Diga aí, introduz aí a turma aí. O Maxson, ele recebeu uma premiação, foi premiado pelo Spotify.
pela criação de um programa, de um podcast, né, narrativo sobre lendas amazônicas. E a gente quer que ele fale para nós um pouco sobre essa experiência, como foi, né? Onde é que quando é que o podcast vai ficar disponível para a gente poder ouvir, né? Então fala um pouquinho para nós aí, Max, como é que foi essa tua conquista? Bom, acho que o Zé Valdo e o Jota já devem saber, as oportunidades que chegam para mim, e se eu tenho um pouco de afinidade com o tema e tudo mais, eu vou me inscrevendo. O não eu já tenho, mas eu corro atrás do sim. E eu recebi ano passado link desse programa Sound Up Brasil. É um programa de incentivo a produtores de conteúdos do Spotify e o primeiro da América Latina. E ele era voltado para produtores de conteúdo negros e indígenas. Assim, tá em pauta muito a diversidade e o Spotify como mais gigante, é a número 1 nesse universo de áudio e música. Verdade. Ela precisava fazer um trabalho para fomentar essa questão no país. Aqui o Spotify está crescendo muito. No mundo são quase 250 milhões de usuários ativos. Só os ativos, né? E fora os ativos ainda tem uma rede muito maior. E eles criaram esse programa onde eles selecionariam 20 ideias. E seriam 20 ideias que eles vissem essas ideias como ideias boas ideias, e não necessariamente precisava ter conhecimento sobre o universo de podcast, que eles iam dar uma formação. Então, eu fiz um projeto, fiz a inscrição, depois teve outros processos e eu acabei entrando. Fui um dos 20 produtores de conteúdo. A gente passou por um processo de formação, eles deram suporte tecnológico, deram acesso à internet, deram todo um apoio para que a gente pudesse fazer, inclusive a primeira etapa foi totalmente online. E aí, nessa primeira etapa, a gente tinha que entregar um portfólio sonoro de até 5 minutos. Era um teaser, um trailer. E aí a gente entregou, eles avaliaram e 10 foram eliminados e 10 avançariam para a segunda fase. E aqui da região norte éramos 4. Os outros 3 foram eliminados na primeira fase e eu avancei. Fui o único representante da região norte na segunda fase. Na segunda fase também teve mais um processo de formação. Eles trouxeram várias personalidades desse universo de podcast, trouxeram artistas, cantores, grandes personalidades mesmo do cenário nacional. Lázaro Ramos, por exemplo, foi um dos convidados, jornalista Chico Felice, vários dubladores. Tu conversou com Lázaro Ramos? Conversei com Lázaro Ramos, assim, super gente hora. boa. Ele, inclusive, participa de um podcast, ele faz a narração de um podcast para criança, que foi um dos vencedores também. E, assim, a gente entregou agora, nessa última fase, um episódio pronto. E aí todos foram avaliados, os 10. E os 9 que estavam, de certa forma, concorrendo comigo, eram muito bons. Assim, bons projetos. Eu estava com muito medo, na verdade, assim, porque eu sabia que se eu perdesse, eu ia perder para... Eram projetos de todo o país? É um projeto nacional. E aí... dos concorrentes, no caso, né? Eu sabia que eu... Conseguiu me ouvir? Eu que sou paraense, consegui. Eu que sou paraense, mas estava aqui no Amazonas, tinha em Pernambuco, tinha no Rio, São Paulo, Tocantins, tinha na Bahia, tinha vários estados. E aí tinha no Mato Grosso, Brasília, Distrito Federal, no caso, né?
E aí foram os 10, assim, era um time muito de peso. Eu sabia que se eu perdesse, eu estaria perdendo para pessoas bem gabaritadas, mas assim, tinha aquele senso de responsabilidade por eu ser o único representante da região norte, e também porque eu queria muito estar ali como vencedor. Às vezes, a gente sabe que tem momentos que a gente vai perder, mas se a gente puder vencer também, a gente pode estar vencendo. Mas me esforcei bastante. O nome do meu projeto é Pavulagem, Contos da Floresta. Pavulagem, a maioria deve saber no dicionário amazônico, mas é aquela pessoa que gosta de se aparecer, que gosta de... que é o pávulo mesmo, gosta de se aparecer, gosta de estar... é o cara para frente, digamos assim. E assim, Legal. sempre gostei de estar cara a tapa, de me mostrar de certa forma, mas no bom sentido. Então, eu nunca vi pavulagem como algo ruim no meu caso, porque eu sou assim, eu acho que eu tenho que me mostrar mesmo, mostrar aquilo que o meu potencial, as coisas, os meus anseios, minhas angústias e tudo mais. Então, é Pavulagem Contos da Floresta, e é um podcast para fazer o resgate do universo de contação de histórias. Eu nasci ali em comunidade de Ribeirinhas e a contação de histórias é muito presente. Eu cresci ouvindo muitas, e muitas pessoas que contavam para mim, que eram pessoas idosas, anciãs, elas morreram e levaram consigo essa bagagem de saberes. E tudo que elas levaram se perdeu, porque não foi catalogado, não foi registrado. E é muito difícil atualmente, em meio a esse universo tecnológico, as gerações se apropriarem de conhecimentos das gerações mais velhos, no caso. E aí eu me vi também como uma obrigação, tanto enquanto estudante de jornalismo, quanto uma pessoa que ouviu essas histórias, de estar fazendo e estar criando esse projeto. Então, o primeiro episódio é sobre a Curupira, mãe da mata. Eu entrevistei, nesse episódio aparecem 3 contadores de histórias. 2 lá da Vila de Boinha, da minha terra, e um aqui do município de Iranduba, a comunidade ribeirinha chamada Carão. Então foi assim um processo muito rico, mas assim, o podcast narrativo, podcast só em áudio mesmo, ele é bem difícil, é um universo novo que está crescendo no país, mas a gente foi aprendendo e a gente foi criando. E não é porque eu fiz, mas ficou muito bom mesmo o episódio, tanto que é um dos vencedores. E agora a gente está dialogando, né? Porque eles me ofereceram a possibilidade de um contrato com o Spotify. Além da premiação, eu recebi a possibilidade de ter um contrato com o Spotify. Então a gente está trabalhando na questão do orçamento, e o cronograma também. Ainda não tem uma data definida para lançamento, até por conta dessas questões contratuais, e depois que eu assino o contrato, tem as questões, todo o processo de divulgação e tudo mais, que não depende exclusivamente de mim. Mas assim, eu estou feliz porque, além da premiação, o contrato me possibilita ter gente trabalhando comigo, então facilita o meu trabalho, e você acaba também não ficando com aquelas coisas chatas, né? Você fica mais no processo criativo e tem uma equipe te ajudando nessas outras coisas mais chatinhas, digamos assim. E também de estar valorizando, né, meu trabalho. Então, eles vão pagar. Eu espero muito que o contrato seja firmado mesmo, a gente está trabalhando nisso, mas assim vai ser uma valorização também do meu trabalho. Então, é um universo novo, é um universo que eu me senti também muito realizado. Foi a primeira vez que eu entrei nesse universo de podcast. Estou muito feliz. Eu acredito também que a possibilidade de podcast como uma ferramenta educacional. Então, a ideia é que eu transforme essa minha experiência para estar levando também o podcast como
uma ferramenta para a sala de aula. Não sei ainda como eu vou fazer, mas eu sei que é possível. A gente tá trazendo também. E é isso, eu tô com muitas ideias, tá assim, fervilhando de ideias na minha cabeça. E, e também incentivo as pessoas, os professores que estão nos assistindo, os educadores. A gente sabe que a gente é um ser muito plural, a gente precisa saber um pouco de tudo, uma base pelo menos, e a gente precisa se jogar às vezes, se desafiar. E também, quando aparecerem as oportunidades, participem, se inscrevam, façam assim acontecer realmente. Às vezes parece um sonho muito distante, então eu poderia ter visto aquele link do concurso do Sound Up, poderia dizer, é um nível nacional, só 20 pessoas do Brasil todo, um país de 210, 215 milhões de pessoas, por que eu vou ser um dos escolhidos? Não, mas eu não pensei nisso, eu só escrevi e se tiver de ser, vai ser. Caprichei também, né? A gente precisa caprichar. E foi, aconteceu. Assim, eu formei uma rede, estou numa rede muito boa, inclusive trabalhos às vezes acontecem. Então, são situações, além da experiência, também você conhece pessoas que te conectam com outras, e muita coisa vai acontecendo a partir disso. Então, é uma coisa que puxa a outra, e às vezes é um universo gigantesco, mas que às vezes parece muito pequeno também. Pô, mano, que da hora. A gente está chegando ao fim aqui da nossa gravação. Acho que está com material muito legal aqui para compartilhar depois. Mas antes da gente encerrar aqui, Maikson, eu gostaria de perguntar para ti qual é ou quais são as tuas grandes inspirações? Que a gente está falando para educadores, né? Então, o Zé tem as inspirações dele, eu tenho as minhas inspirações. Tu tem alguma inspiração, algum livro, algum autor, alguma frase, algo assim que mudou a tua vida para indicar para a gente? Eu tenho inspirações também. Eu queria destacar primeiro 3 pessoas, assim, tipo, primeiramente minha mãe, né? Tipo, ela estudou até a 7ª série do fundamental. E ela não teve oportunidade, assim, ela teve que escolher entre sobreviver, ter que trabalhar para ter o pão de cada dia ou estudar. E ela acabou trabalhando como babá, trabalhando em casa de família e acabou não estudando. E assim, mas ela sempre me ensinou que a educação era um caminho para a gente ter uma vida melhor. Para mim, para os meus irmãos não ouviram muito, né? Então, mas assim, eu sempre busquei seguir no caminho da educação, estou seguindo até hoje. Então, a educação é um caminho. Eu vejo que para a pessoa pobre só tem 2 alternativas. Ou ela vai pela educação, e ela consegue dar uma guinada na sua vida, ter outras perspectivas, ou ela aposta na loteria e tenta ser milionário. Um desses 2 caminhos. Como ser milionário é muito mais difícil e são para poucos, né? Então, a alternativa que eu deixo é a educação. Outras das pessoas que me inspiram muito são os 2 fundadores da ONG, lá do Saúde e Alegria, Caetano Scanavino e Eugênio Scanavino, porque eles deixaram lá São Paulo e vieram para cá, para a Amazônia, e através do projeto deles, assim, que eu sou o que eu sou, entendeu? Eu devo muito, eu me considero como um fruto do trabalho deles, então eles me inspiram muito. Um deles, inclusive, é jornalista, o Caetano Scanavino, e assim, eu sempre tive ele como referência. Livros, eu confesso que eu leio mais livros de ficção, assim, porque eu já leio outros livros no dia a dia, tenho outras leituras, então eu acabo entrando muito no universo da ficção. Mas, assim,
Tem livros muito bons, tem um livro, por exemplo, eu não lembro agora o nome, mas tem um livro da Michelle Obama. Então, vocês, inclusive, podem referenciar muito melhor nessa questão de livro, desses livros que dão um sentido, um propósito para a vida, até porque eu sou mais desse universo de ficcional mesmo. Mas, assim, tem esse livro da Michelle Obama, e eu posso estar indicando também podcasts, que eu acho que é outra referência aí. Então, um podcast que eu indico é o podcast chamado Nós. Ele é um original Spotify da Trovão Mídia. Inclusive, a Trovão Mídia que esteve me mentorando. Ele é um podcast de nós para nós, inclusive é o lema deles, mas eles trazem histórias de pessoas do dia a dia, são histórias muito inspiradoras mesmo, de afeto, de amor. Então eu gosto bastante. Toda segunda tem um episódio novo e eu já começo minha segunda com uma semana melhor quando eu ouço Nós. Tem o projeto, tem o podcast que também trata do caso Evandro, é um podcast muito bom. Inclusive, ele virou uma série do Globoplay, tá na Globo. Então, é um projeto que eu recomendo. E tem o podcast Praia dos Ossos. Praia dos Ossos é um dos podcasts favoritos meus. E ele trata sobre o caso da Pantera de Minas, uma mulher que foi morta pelo marido e ela era bem conhecida no cenário nacional e ela acabou, de certa forma, sendo a culpada da sua própria morte pela sociedade. Então, eles fazem uma investigação ali bem a fundo. É um projeto bem revolucionário no meio de podcast, mas eu gosto muito desse universo de podcast narrativo. Eu acho que me inspira bastante e eu vejo também como uma forma só da oralidade, você contar uma história para a pessoa que ela não está vendo. Então, eu acho muito mais difícil você fazer com que a pessoa entre nessa história só te ouvindo. E mesmo também pela questão íntima que o podcast traz, porque você não é qualquer pessoa que você deixa falar ao seu ouvido. Então, o podcast tem uma relação muito íntima com o seu ouvinte. Então, eu indico esses 3 podcasts. O podcast Nós, o caso Evandro e Praia dos Ossos. Legal. Maikson, você tocou num ponto nesse último podcast que eu faço questão de trazer aqui para a gente. Eu compartilhei, inclusive, no grupo do Lab de Educador no WhatsApp, uma propaganda que eu vi recentemente, uma campanha. É problema meu sim, enquanto homem, o caso das violências domésticas que cresceu e muito nessa pandemia. Então, convido a todos os educadores, a todos os homens que estão assistindo hoje aqui, ouvindo inclusive esse podcast, que também se posicionem com relação aos casos de violência doméstica. Além de você também agir de forma ética e responsável para com todas as mulheres que você se relaciona, é importante também que você se posicione e fale com seus colegas, amigos, para que eles também façam o mesmo. A violência doméstica hoje atinge muitas mulheres, e na pandemia isso daí dobrou o número de casos. Então, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos fazer com que esse número chegue a 0 se for o caso, mas nós precisamos nos posicionar, nós não podemos deixar que isso aconteça. Afinal de contas, as mulheres de todo o país e de todo mundo merecem o nosso respeito. Então, nós estamos aqui aproveitando esse momento, aproveitando essa fala do Maikson aqui, para dizer que você precisa se posicionar frente a esses casos. Você, homem. Com certeza. Porque hashtag é problema meu. Exatamente. Maikson, meu amigo, muito, muito, muito obrigado por seu compartilhamento, por ter estado aqui com a gente, falando, compartilhando, inspirando.
tá? A gente deseja aí todo o sucesso do mundo para você. A gente vai continuar juntos aí no mundo da educação, na nossa amizade. Mas muito obrigado mesmo por ter vindo aqui conosco e compartilhar da sua história, das suas experiências. Não tenho dúvidas de que farão muito bem para todos aqueles que forem ouvir. É isso mesmo. Muito obrigado, Maikson, mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui com você, ouvindo suas histórias, e tenho certeza, como o Jota também colocou, que elas vão inspirar outros educadores e também jovens. Afinal de contas, esse também é um foco do Lab, né? A gente está querendo alcançar a comunidade educativa de uma forma geral. E a gente tem certeza que outros jovens podem estar ouvindo esse podcast e também se inspirando. Muito obrigado. Eu agradeço também pela oportunidade, pelo espaço. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar minhas experiências. Se tocar alguma pessoa servir de inspiração ou mesmo de referência, já vou ficar muito feliz. E coloco à disposição também nas minhas redes. Sou uma pessoa muito aberta a estar ouvindo, a estar compartilhando. Estou aí. Vou passar o link para vocês também colocarem como do vídeo lá do intercâmbio para a Holanda, do programa, se as pessoas ficaram curiosas. E lá também mostra também um pouco de como era o cenário que eu vi. Então, às vezes a gente reclama muito. Por exemplo, a sala de aula, minha escola não tinha parede nenhuma, então é retratado lá no vídeo. Então, eu vou passar, vocês colocam aí quando tem o vídeo no YouTube, a gente tem links que a gente pode ir depois do vídeo, então eu vou enviar para vocês. E é isso, me coloco à disposição. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pela iniciativa de vocês, pelo projeto, desejo todo o sucesso do mundo. E é isso, estamos juntos, prazer enorme, gratidão. Gratidão a todos que nos ouviram aqui, estão conosco, e a gente se vê no próximo episódio do podcast Diário de Educador. Um grande abraço para todos. Um abraço a todos.